Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar aqui da palavra de Deus, baseado em 2 Reis, no capítulo 10, que Deus, que levanta todas as autoridades, levantou Jeú por ele ser violento. Deus escolhe um governante violento, escolhe quando o povo precisa. Foi o que aconteceu. Israel estava desenfreado, tinha abandonado praticamente o Senhor totalmente. E o rei era Acabe, mas quem mandava era a Jezabel. Ela simplesmente abominava o Senhor e o culto ao Senhor e se entregava totalmente aos demônios, personificado pelo Baal, aquele demônio que era auto-intitulado Senhor, o Baal. E o culto a Baal já praticamente levava o país inteiro para longe de Deus. O profeta Elias já não conhecia mais praticamente ninguém e se achou sozinho, por isso pediu a Deus a morte. Deus negou e mostrou o porquê. Eu ainda tenho tarefas para você realizar, mas só para você saber, meu servo, eu tenho 7.000 que ainda não dobraram seus joelhos a Baal. Num país de muito mais de 7 milhões, eram muitos milhões de habitantes. 7.000 não significavam quase nada, que não tinham dobrado os joelhos a Baal, mas também não dobravam os joelhos a Deus. Você conhece gente assim, que não é má, mas também não é boa, que não é pro lado de lá totalmente, não adora ídolos, não serve a Satanás, não busca demônios nem feitiçaria, mas também não busca Deus. Existem aos montes. 7.000 não tinham dobrado os joelhos a Baal, mas também não dobravam os joelhos a Deus. Não havia culto a Deus em Israel, Reino do Norte. Deus levantou o profeta Elias para dizer palavras duras, para desafiar o Baal e fazer o povo se voltar para Deus. É possível que depois dele, alguns tenham se voltado para Deus, mas o país continuou em degeneração, a palavra de Deus se cumpriu, o rei Acabe morreu e a situação foi piorando. Foi quando Deus levantou para botar ordem naquela situação um rei violento, o chamado Jeú. Era um capitão de tropas e ele se levantou, conspirando contra toda a família do Acabe, que já tinha morrido. Mas o filho Acasias reinava e o Jeú se levantou, matou o rei, conspirou contra toda a família real e partiu para a retaliação. Ele, aqui no capítulo 10, mandou matar 70 dos filhos, todos os descendentes de Acabe. E ele primeiro desafiou, ele disse: eu não vou fazer nada escondido. Eu conspirei, estou desafiando toda a família de Acabe. Vocês têm aí na capital, Samaria, porque ele não estava na capital, ele estava lá na frente de combate. Voltando então para as cercanias de Samaria, ele mandou recado para a família: vocês têm aí as tropas, os exércitos, os recursos, os escudos, as armas, e vocês têm a família real. Escolham aí um homem para liderar o povo de vocês e venham para um confronto comigo aqui. Eles ficaram com medo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele, e ele matou o rei de Judá e o rei de Israel, que era o Acasias. O Jeú é muito forte e violento, nós não temos condições de resistir. Então responderam ao Jeú: não vamos enfrentá-lo, estamos rendidos, estamos aqui, faça você o que quiser. Ele mandou o recado: bem, se vocês estão comigo, matem
todos os descendentes de Acabe e botem as cabeças num cestos e enviem para mim. Eles fizeram isso. No dia seguinte, 70 homens foram mortos, todos os que tinham alguma relação com a família de Acabe, e as cabeças foram colocadas nos cestos, grandes cestos, e enviadas para o Jeú. Fez um montão na frente do povo todo e disse: vocês sabem que eu conspirei contra o rei, mas esses aí não fui eu que matei, para vocês saberem que o país está comigo e que eu agora vou reinar neste país. E impôs o terror, mas não ficou só por isso. Depois ele veio para Samaria e matou a Jezabel e matou mais gente ainda. Matou a Jezabel em Jezreel e matou os parentes do rei Acabe, onde quer que eles estivessem. E fez uma limpa no país. A vingança, a violência era palavra de ordem no governo ali do Jeú. No final, ele não foi um bom rei em administração, não foi um bom rei em trazer o povo para perto de Deus. Ele apenas extirpou, eliminou a descendência de Acabe e, de quebra, Deus não tinha dado essa ordem, mas ele eliminou os adoradores de Baal também, matou, praticando violência. Isto, de certa forma, foi inspirado pela atuação do Jonadab, que era uma espécie de líder dos recabitas. Eles eram pessoas que viviam uma vida simples, religiosa, sem se misturarem com os erros e pecados da sociedade. Eles nem bebiam, eram abstêmios, não bebiam bebida alcoólica nenhuma. Eles eram reconhecidos por isso, uma vida simples, reta, uma vida de reclusão, sem se misturarem com os pecados da sociedade. O Jeú, em querer agradar o Jonadab, ele chamou o Jonadab para assisti-lo, matar todos os adoradores de Baal. O Jeú foi um rei violento, mas ele foi levantado por Deus para isto. Deus falou ao profeta Elias que tinha que ungir o Jeú, rei sobre Israel. Nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo na Bíblia, em Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 1, que Deus é quem levanta todas as autoridades. Deus é quem constitui as autoridades e o Jeú também. Agora a pergunta que fica é: por que Deus levantou um Jeú? A resposta é porque o povo precisava. Havia necessidade de um rei violento desse tipo. De vez em quando, Deus faz a política mudar no país e se levantam governantes violentos. E não é o que Deus quer para o seu povo, não é para o povo de Deus ser violento. Mas um governante que é violento, um governante que é radical, também é levantado por Deus por isto. Não quer dizer que isto seja a vontade de Deus. Veja bem, um rei que Deus levanta não é necessariamente o rei que vai cumprir a vontade de Deus. Não é isso que Deus quer. Quando Deus dá ordem para nós no Novo Testamento, Ele manda amar todas as pessoas, pregar o Evangelho. No entanto, Deus levanta governantes como o presidente norte-americano Donald Trump e outros no decorrer da história que foram ditadores, que foram violentos, de um lado, de outro da política. Deus não assina por nenhum governante desses, mas usando as circunstâncias, respeitando o livre-arbítrio, Deus levanta esses homens para tarefas necessárias. Por exemplo, uma matança de pessoas. Esses governantes são levantados por Deus por isto, porque há necessidade. No caso do Brasil, que se descambou tanto para tantos caminhos errados e de pecado, Deus tem recursos para levantar governantes. Não é que Deus assine isto e que seja a vontade de Deus isso, e nem que a gente pregue isto.
mas os governantes levantados por Deus para cumprir determinadas funções, como foi o Nabucodonosor, como foi o faraó no Egito, como são governantes no Brasil, que Deus levanta para cumprir uma missão, porque eles são desse tipo, no caso, violentos. Deus é quem levanta, mas o povo de Deus tem que seguir o seu caminho. O profeta Elias seguiu o seu caminho, o profeta Eliseu seguiu o seu caminho, o Jonadab, filho de Recabe, e os recabitas seguiram o seu caminho. O povo de Deus tem que seguir o seu caminho. Nós não temos a ver com política, mas nós oramos porque é Deus quem levanta autoridades e a nossa oração funciona muito nisto, embora nós não sejamos políticos. O reino de Deus não é político, nós não estamos a defender política, a querer participar do governo de César. César para lá e Deus para cá. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós vamos dar a Deus a nossa devoção, sinceridade, retidão, obediência, a oração, nossa santificação. É isso que nós vamos fazer. Mas que governos vão ser levantados por Deus para fazer coisas às vezes violentas, isto vai acontecer.